Não se pode ser estimado ao certo o tamanho de danos gerados, mas fato é que o problema do PSG, decorrente do desentendimento entre Neymar e Mbappé, trouxe uma série de danos para o clube como um todo. A equipe chegou a perder ações em vendas do clube na época, mostrou mais facetas de desorganização do clube e, para piorar, ainda trouxe danos irreparáveis à imagem do jogador Mbappé, que foi contundentemente criticado após o que fez com o jogador brasileiro. E se teve um lugar que o furdúncio realmente gerou uma repercussão afiada, certamente estamos falando do Brasil. E um dos grandes personagens do futebol atual, já faz um certo tempo, o comentarista Neto nunca deixou de tecer as críticas mais ácidas possíveis ao Neymar. Porém, em entrevista recente, ele surpreendeu a todos e saiu em defesa do brasileiro em relação ao francês. Se liga só. Na briga Mbappé-Neymar. O Mbappé tá... Na verdade, os franceses são extremamente chatos. E a verdade, os franceses são extremamente metidos nesse sentido em relação a ser melhor que os outros, né? Se você for pra França, você sabe que eles são assim. Se você pede pra eles uma comida diferente, eles são. Mas desse lance aí, o Neymar não está errado. Muito pelo contrário, o Neymar está muito certo e foi muito humilde em relação ao Mbappé. Mas eu acho que não é o pênalti o problema aí. Não, então, a minha visão é outra. Isso aí. Você foi profissional, você sabe. Está estabelecido pelo técnico quem vai bater o pênalti? É o Mbappé. É ele. Está estabelecido. Que eu acho que está correto estabelecer quem vai Fazer ser a o bater. cobrança. Porque é assim que é. Só que o Neymar é muito melhor que o Mbappé. Só que o Neymar é um cara que não é querido em relação aos franceses e nem ao torcedor do Paris Saint-Germain. Contrário do Mbappé, que deixou de jogar no Real Madrid, independentemente da grana que ele vai ganhar, mas ele se disse o grande francês. Ele não é o Bonaparte. Até porque se fosse o Bonaparte, ele estaria no Paris Saint-Germain, um time pequeno, né? E já teria ganhado Liga, mas só que ele já foi campeão do mundo. Então, a minha visão não é que o Mbappé e os franceses do Paris Saint-Germain queiram estabilizar um pênalti. Não é o pênalti, é a Copa do Mundo. Eu acho que ele já brigou com o Neymar, ele já bateu no ombro do Messi, a Argentina também. O Neymar se apresentou uma semana antes dos treinamentos, coisa que isso nunca aconteceu. E ele joga num campeonato fraco, quase que ridículo, mas ao mesmo tempo ele tá num momento legal. E aí, buscar a Copa do Mundo. Ele é titular Do Neymar? Indiscutível. Não, indiscutível. Sem o Neymar a gente não chega nem nas oitavas. Neymar e Messi esnobam Mbappé essa temporada em números de jornal. Avaliando o começo de temporada do PSG, o jornal espanhol AS apontou que Messi e Neymar estão esnobando Mbappé em termos de assistências e gols marcados. O periódico aponta que o astro francês tem sido ofuscado. Em termos de passes para gol, o camisa 7 não computa nenhuma, enquanto a dupla sul-americana acumula 7 cada um. Autor do tento contra o Brest, Neymar se tornou de forma isolada o principal artilheiro da equipe no início da temporada. São 10 gols convertidos, 2 na Supercopa Francesa e 8 na Ligue 1, com 9 de Mbappé. Já se passaram 2 meses e meio desde que eu pude descobrir melhor o homem que Neymar é. O jogador eu já conhecia há 5 anos e sempre considerei que ele era um dos melhores do planeta, mas agora tenho um olhar muito mais informado e apurado sobre tudo o que vejo fazer todos os dias em sua preparação, na dedicação que ele tem antes, durante e após os treinos, falou o técnico Christophe Galtier. O começo de temporada de Neymar Júnior teve mais um capítulo de glória neste sábado. O brasileiro marcou o único gol da equipe parisiense na partida contra o Brest, válida pelo campeonato francês no Parque dos Príncipes. Com o gol, Neymar chegou a 9 gols em 10 jogos na atual temporada, a maior marca já alcançada na carreira do jogador brasileiro desde que ele começou a vestir a camisa de um time profissional pela primeira vez lá no Santos. Após o fim da partida, os veículos locais logo repercutiram sua combinação épica de talento e genialidade, uma combinação insana de alto desempenho que fizeram Neymar voltar ao patamar de jogador altamente estimado para o mundo. Não sei se vocês viram, mas o técnico da seleção brasileira, Adenor Bach, ou o Tite melhor dizendo, falou enfaticamente sobre como o PSG, principalmente nos últimos tempos, consegue atrapalhar Neymar. Tite, em uma determinada entrevista recente, decidiu responder sobre se o Brasil sofre da popularizada Neymar dependência e ainda por cima mandou a real sobre a última temporada do Neymar. Se liga só. Educadamente Neymar dependência? Sim. Claro que sim, tem que depender de grandes atletas sempre. Como é que uma seleção, como é que um grande time vai prescindir de Silas, de Zinho, de Neymar, de Coutinho, de... Oxi Maria, claro que tá. Grande equipe, a grande seleção depende de seus grandes atletas. Claro que sim, assim como vai depender desse crescimento de Vini, dessa afirmação de Rafinha, claro, dessa consolidação de Thiago, claro, essa dependência, não só dele, mas dessa estrutura toda, claro que sim. Eu via um pouquinho, era Neymar voltar como oitavo para marcar toda hora, retirava dele a capacidade criativa na hora de estar com a bola. Isso é um diagnóstico meu, da equipe
anterior, fase anterior, então sobrecarregavam muito a recomposição defensiva toda hora para ser Neymar. Com a assistência de Messi e um belo gol de Neymar, o PSG assumiu a liderança do campeonato francês com 6 vitórias e um empate, totalizando 19 pontos somados em 7 rodadas. O time já tinha perdido a ponta da tabela, mas logo tratou-se de, enfim, conseguir recuperar. Um lance que chamou bastante atenção da torcida foi em contra-ataque do PSG, que Neymar preferiu tocar para Messi ao invés de dar a bola para Mbappé, que estava melhor posicionado. Esse lance repercutiu bastante na imprensa e também entre os torcedores do Paris. Tese reforçada foi a espécie de retribuição de Neymar a Mbappé, que também protagonizou um lance em que foi altamente fominha com o Ney. Na partida entre PSG e Juventus pela Champions, Mbappé também esteve na cara do gol e ao invés de passar a bola para o seu companheiro, preferiu arriscar sozinho, perdendo a grande chance. Não tem jeito. Ele tá insuportável, mas do jeito que só ele sabe ser. Esse é o Neymar, o pra muitos jogador acabado que apenas estava fazendo uma hora extra no patamar atual do futebol europeu. Só mostra que ainda tem muita lenha pra queimar. O desempenho inacreditável que o jogador vem tendo nas últimas partidas comprova o que tá estampado na nossa cara. A esperança pro Hexa está mais do que nunca só aumentando nos olhos de cada brasileiro. E Neymar vem mostrando porque é muito acima da média do que qualquer jogador de sua posição quando ele tá na vontade. Em mais uma partida do francesão entre PSG vs Brest, o craque mostrou o motivo de ser considerada a surpresa positiva da temporada, se compararmos os seus números atuais com os das últimas temporadas. Novamente, o brasileiro fez tudo parecer muito fácil. Agora, em 9 jogos do brasileiro, são incríveis 10 gols e 7 assistências somente para a conta do Brazuca, o que é assustador. A dupla Ney e Messi se aprimora dia após dia, com atuações completamente diferentes de ambos daquele PSG perdido da temporada passada. Com mais um passe genial do ET pro Ney, o argentino chegou à marca inacreditável de 19 assistências para gol em 2022, passando o Kevin De Bruyne do Manchester City e calando a boca daqueles que juraram que seu tempo no futebol estava acabado, com a exceção da partida entre PSG vs Juventus na Champions, que o Mbappé marcou 2 vezes. O francês vem destoando tecnicamente da dupla sul-americana do Paris. A propósito, foi de Neymar a fantástica assistência que gerou o primeiro gol da Tartaruga Ninja na Champions. Neymar vem buscar a bola. Por elevação, O astro Mbappé, de 23 anos de idade e artilheiro da equipe do PSG no ano de 2022, teve um vídeo antigo seu com um companheiro de equipe vazado, o que gerou polêmica nas redes sociais. O vídeo circulou numa suposta briga de Kylian com o lateral Hakimi, no intervalo de uma partida do clube válida pela Ligue 1. No vídeo, Mbappé pede explicitamente mais atitude do jogador marroquino, e no vídeo é possível ver Mbappé discutindo com seu defensor, que esteve visivelmente incomodado por Hakimi não passar a bola para ele, cobrando o lateral em alto e bom tom para todo mundo ver. Você viu o vídeo? Você tinha que me dar o passe, disse Mbappé para Hakimi, que logo pediu desculpas pro camisa 7. Após isso, Mbappé ignorou as desculpas e seguiu pedindo mais atenção a Hakimi. O vídeo não é atual, mas mostra uma falta de comando no clube parisiense que não é de hoje. Mas quem realmente está no mais alto controle tático e técnico é certamente Neymar Jr. Ele já havia prometido não de hoje e esse ano seria inteiro dele, e sua promessa vem se provando cumprida a cada partida que se passa. Duvida? Se liga só nos números do craque. Neymar, mesmo com seus 30 anos, é o jogador brasileiro com mais participações em gols do mundo em 2022, superando também Brazuca e máquina Vinícius Júnior. Em 26 jogos que pôde disputar, conseguiu marcar 24 gols, distribuindo 12 assistências, tendo 58 minutos para participar de uma ação de gol, além de 87 passes decisivos, uma marca realmente impressionante. Ao todo, foram 60 chutes dele na temporada, com 42 deles indo diretamente em direção ao gol. São 82 faltas sofridas pro lado dele, o que prova por A mais B o quão difícil está sendo para os atacantes pararem nosso astro. A nota média dele nas partidas é assustadora, simplesmente 7.9 para a conta do Brazuca, o que poderia ter sido uma nota ainda mais acentuada se não fosse seu começo apagado no início do ano. O técnico Tite não pôde deixar de lado a felicidade de poder ver novamente o Neymar que tanto defendeu voltar a jogar o melhor futebol possível, ainda mais faltando 2 meses para a Copa no Catar realmente começar. O Neymar sempre foi muito acima da média. Desde que eu via no início da década lá no Santos, ele se provava ser um jogador muito acima da média. À medida que eu tive a oportunidade de treiná-lo aqui na seleção brasileira, só vi o talento e a genialidade que ele possui ainda mais de perto. É um dos jogadores mais subestimados que temos, e eu falo isso com uma certa tranquilidade. Merecia ser mais valorizado do que é, mas isso acontecerá no próximo ano, quando ele ganhará o prêmio da Bola de Ouro assim que conquistar essa Copa do Mundo para o nosso país, concluiu o treinador Adenor.
Quem também se rendeu ao talento do Brazuca foi a imprensa francesa, que era sempre a primeira a bater pesado do Ney quando as coisas não iam bem. Grandes portais franceses como L'Equipe e Le Parisien não param de exaltar as excelentes atuações do brasileiro. Ainda bem que o Paris Saint-Germain não se desfez do excelente jogador que é Neymar Júnior. Está jogando mais do que nunca e relembrando seus tempos impecáveis de quando chegou pela primeira vez a pisar na França. Ele está fantástico, disse um dos jornais. E você, acredita que essa será enfim a temporada dos sonhos para o Neymar? Ele vai trazer alegria para os brasileiros? Vem aqui nos comentários me contar. Se inscreva no canal do Cfoot, não perca nada que sai aqui, vai maratonar mais vídeos e eu te vejo, é claro, no próximo. Até mais!